sua chamada para mais um episódio de Um País Cá Fora. Olá, muito bem-vindos a mais um episódio de Um País Cá Fora. Hoje estou entusiasmada por entrevistar o Duarte, porque o Duarte está num país que é a primeira vez que vamos falar dele nesta rubrica, a Suécia. O Duarte é natural de Oeiras, vive já desde 2016 na Suécia. A sua profissão é ortoprotésico e atualmente é professor de ortoprotesia na Universidade de Jönköping. Espero não me ter enganado. E depois, hoje queremos muito que ele fale um bocadinho mais sobre a sua experiência, o que é a sua profissão. E portanto, Duarte, seja muito bem-vindo e muito obrigada por teres aceito. Vou deixar que tu te apresentes e que nos expliques então como é que chegaste até à Suécia. Olá, bom dia, muito obrigado pelo convite. O meu nome é Eduardo Quaresma, como já disseste, sou do Oeiras, mudei para a Suécia desde 2016. Não foi uma mudança nem fácil nem difícil, foi algo que já acho que depois da minha experiência de Erasmus em Espanha, durante um ano, em Oviedo, no norte de Espanha, foi algo que sempre teve um bocado dentro de mim, pensar ir para fora, trabalhar. Apesar de ter tido a sorte de trabalhar em duas empresas muito interessantes, com a qual, inclusivamente, acho que ainda tenho uma boa relação com os trabalhadores e mesmo com as chefias em Portugal, mas acho que, de certa forma, sempre houve algum bichinho dentro de mim e eu lembro perfeitamente quando contei à minha mãe que estava prestes a embarcar num avião para ir para uma entrevista, que havia esta oportunidade. A minha própria mãe me tinha dito que sempre achou que realmente seria algo que eu iria fazer, ia sempre optar por vir para fora ganhar mais experiência. E na altura lembro perfeitamente que já estava, isto foi tudo, esta mudança começou toda a acontecer mais ou menos numa altura entre junho e agosto, portanto eu até estava a gozar algumas férias na altura, quando comecei a mandar currículos para vários diversos países no mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, França, por acaso não tinha mandado nenhum único currículo para a Escandinávia, e na qual depois Engraçado. entrei em contacto com um colega que estava cá, e ele disse-me: queres trabalhar fora? Então peraí, eu já te ligo de volta. E olha, 5 minutos depois ligou-me: olha, tens entrevista marcada dia 1 de setembro. Vim à entrevista e passado um mês e meio estava na Suécia a trabalhar. E E começou assim. desde aí que te encontras na Suécia, não é verdade? Exatamente, Ok, exatamente. Eduardo. Então, como é que a tua família e os teus amigos, já acabaste por nos dar aqui um bocadinho o feedback que eles já estavam à espera, que não era uma mega surpresa porque já era uma coisa que estava em ti, mas como é que eles reagiram a esta tua decisão de emigrares? Ah, essa pergunta seria sempre mais fácil perguntares a eles do que a mim, mas pronto. Claro. Mas eu acho que na realidade, na altura, reagiram bem. Claro que fica-se sempre com alguma tristeza, porque pronto, né? Se viver fora é estar longe, não é? Portanto, é falhar momentos de união familiar e tudo mais, e especialmente agora que já tenho a minha mulher e o meu filho, ainda custa mais essa ausência. Um, mas eu acho que na altura foi fácil, porque eu acho que nunca pensei que durasse tanto tempo, portanto acho que acabou por ser mais fácil essa. Eu acho que nem eu nem ninguém na minha família achava que se calhar ia durar tanto tempo, e se calhar Claro. daí não ter sido tão difícil lidar com, mas fica sempre alguma mágoa por ter que sair, não é? Como já disse, tanto a minha mãe e o meu pai, e aliás até foi o meu pai na altura que me começou a motivar muito para esta nova aventura, que me levou a sair, claro que foi a minha própria opção, não é? Não vim para fora porque alguém me disse que deveria fazer. Mas sim, ponderei muito e tive que falar muito com a minha família sobre o assunto, claro. Claro que sim.
Muda muita coisa, é verdade, olha. Muda, sim, sim. Então, e agora, a tua profissão? Lá está, nós temos muita gente aqui, já tivemos muitos convidados, mas nunca tivemos ninguém com a tua profissão. Portanto, acredito que te seja perguntado muitas vezes em que é que ela consiste e eu gostava de saber, então, como é que foi o teu percurso profissional até aqui e o que é que tu fazes atualmente, se nos puderes explicar um bocadinho mais. Sim, claro. Bom, ser ortoprotésico é fazer, é criar, desenhar, por assim dizer, dispositivos, ajudas médicas que permitam às pessoas devolver a sua independência, a sua gestão diária por eles mesmos. Desde próteses externas, a ortóteses, que são dispositivos médicos como talas de mão, talas de pé, palmilhas, sapatos, coletes, há toda uma variedade delas. Ok, E na altura, eu em 2016 tinha-me acabado de formar, portanto eu ia fazer 2 anos que tinha acabado a licenciatura, já estava a trabalhar, e entretanto quando vim para cá, pronto, continuei a fazer o mesmo, só que como não tinha o domínio da língua, numa posição um pouco inferior até ter a língua dominada. Um, e depois fui escalando, fui subindo os diversos patamares, como qualquer outra pessoa num seu progresso normal de carreira, fui subindo os patamares, deixei de ser que lhes chamam de ser só técnico, passei a ser clínico, consegui a minha licença de trabalho, quando consegui dominar a língua, o idioma, e pronto, e entretanto, ao mesmo tempo que estava a trabalhar, comecei também um mestrado, e com esse mestrado consegui depois mais tarde, quando terminei, apareceu esta oportunidade de dar aulas e pronto, e virei professor, por assim dizer. ok. E neste momento é o teu trabalho a tempo inteiro, certo? Na universidade. Exatamente, exatamente. É o meu Ok, trabalho a tempo inteiro na faculdade, sim. ok. Sim. E é um desafio, ou não, ser professor de um tema tão, ou seja, que não é assim supostamente tão falado, não é como uma profissão que nós ouvimos falar todos os dias. Não, é assim, para mim é relativamente fácil, vá, Claro. não é fácil ser professor, vamos lá ver, não é fácil ser professor e é uma área, de certa forma, complexa. Mas como eu gosto muito do que faço e vejo e gosto de pensar que inspiro outras pessoas a gostar desta área como eu, a coisa torna-se mais fácil, não é? Agora, claro que tem os seus desafios, não é? Eu sempre tive alguma dificuldade em idiomas, desde a escola sempre fui uma pessoa muito. Pronto, nunca fui o aluno de 20 em inglês, muito menos a francês. Ok, pois. E claro que sim, levou algum tempo até conseguir dominar o sueco. É uma língua completamente diferente da nossa. E claro que hoje em dia, quando inglês a língua em que eu leciono diariamente, mas por vezes também tenho que usar o sueco. E aliás, o sueco é, é o idioma que uso no dia a dia para comunicar com os meus colegas e nas Ok. reuniões e tudo mais. Portanto, ter que dominar as três, por assim dizer, o português, o inglês e o sueco, tem o seu quê de desafio. Sim, mas na generalidade gosto bastante e tem os seus desafios diários, como é claro. Especialmente agora com a inteligência artificial, os desafios são outros, para garantir que realmente os alunos aprendem. Tem os seus desafios, como qualquer outra profissão. Claro, claro que sim, acredito. E a língua, até para mim, que tive que confirmar contigo o nome da tua faculdade, não é nada fácil. Uma pessoa que nunca ouviu sequer falar assim em sueco, portanto, acredito que para ti também tenha sido um desafio bastante grande. E é Foi. essencial saber a língua, Eduardo. Sentes que é preciso mesmo saber ou com o De- inglês era suficiente? depende da profissão, mas eu quando cheguei à Suécia havia muitas profissões que não era necessário. Eu ainda, inclusive, tenho amigos que trabalham na base diária do inglês sem qualquer problema e que não existe alguma barreira a nível de trabalho. Claro que certas profissões são é um requerimento. Na área da saúde acaba sempre por ser um requerimento, não é? Pois. Nós sempre basta
precisamos apenas de fazer nós o nosso próprio exercício, de estar em Portugal, ir a um hospital, e se tivermos um médico que, apesar de poder ter todo os nossos conhecimentos científicos e tudo mais, mas se não falar a nossa língua, só por Não si já é chegamos uma lá. barreira, e portanto já não conseguimos transmitir toda aquela informação que nós queremos transmitir, e se não tivermos essa possibilidade, a coisa acaba por ser sempre um bocado complicada. Portanto, nesse sentido, sim. Agora, claro que, infelizmente, como as coisas estão na Europa, esta situação toda da extrema-direita estar a tomar grande, não digo poder, mas ocupar grande parte do dia-a-dia político, as mentalidades mudaram um bocadinho e sim, hoje em dia já sinto que há uma necessidade maior de ter o domínio da língua. Sim. Ok, mesmo no teu dia a dia, por exemplo, para supermercado, para lá está ir ao médico, farmácia e tudo, achas que eles é fácil introduzir o inglês ou é mais fácil? É fácil, é fácil. Aliás, Ok. eu acho que ainda continua a ser fácil, até porque, claro que há sempre, como tudo, há sempre uma minoria que depois, quando chega a altura de falar inglês, dizem que não sabem e não falam. Mas na generalidade dos casos falam, e falam muito bem inglês, apesar de dizerem sempre que falam muito mal inglês e que não sabem, que não sei o quê, mas são muito bons. Também. Eles têm uma coisa muito interessante é muito semelhante a nós. Nós em Portugal, nós traduzimos para ter legendas, mas nós não dublamos, acho que é assim a palavra. Sim, Nós nada não é dublamos. dublado, verdade. Portanto, tudo o que é séries, filmes, etc., no cinema, na televisão, é tudo com legendas. E, portanto, nós ouvimos o idioma original, tanto em inglês, e depois lemos em português. É a mesma coisa na Suécia. E eu acho que essa é uma das vantagens, não é? Por isso é que eles dominam tão bem o inglês. Exato. Portanto, acaba por ser, sim, o Ótimo. idioma em certas profissões sim é necessário, mas noutras não. Ok, eu até pergunto porque na rubrica, no episódio passado tivemos um convidado do Japão e ele dizia que eles até eram de certa forma mais racistas porque se a pessoa não souber falar a língua, neste caso o japonês, eles não interagem e mesmo que saibam falar o inglês não dão grande oportunidade, daí a minha pergunta também. Sim, mas no Japão é diferente. Eu quando visitei o Japão aconteceu-me exatamente a mesma Pronto. coisa. Chegou ao cúmulo de chegar ao aeroporto, na altura, perfeitamente chegar ao aeroporto de Tóquio, e queríamos só simplesmente ajuda para saber onde é que era a saída, e ninguém falava inglês connosco. Fiquei eu e a minha mulher a olhar para gente. Pois, Alguém nos exato. ajuda, por favor? Pronto, bate certo, então a teoria realmente é verdade. No Japão é diferente. Aqui não. Aqui fala-se bastante inglês, são positivos a falar inglês. Claro que, pronto, infelizmente algumas mentalidades mudaram, mas ainda assim fala-se. Aliás, eu tinha na minha faculdade, onde nós estamos, sempre que há necessidade, assim que há uma pessoa internacional que não tem o domínio da língua sueca, eles mudam automaticamente para inglês sem problema algum. Ótimo, Eduardo. Obrigada, então. E qual é que tu consideras que foi assim um momento-chave que impulsionou a tua carreira internacional? Se é que existiu assim algum momento que tu possas contar-nos. Não sei dizer. Acho que foram sucessivas. Assim, há um momento-chave em Portugal que me faz pensar em sair, sim, mas que acho que assim, impulsionou a carreira internacional, que é o facto de sentir que não iria haver mais uma continuidade de crescimento, sentir que em Portugal, infelizmente, na minha área, se calhar, se tivesse continuado, ia permanecer um bocado estagnado. Porque assim o era, ou assim o sentia. Claro. Enquanto em Portugal eu acho que foi o momento-chave, foi finalmente quando senti que tinha chegado à altura de continuar a estudar, e ter tido o apoio da minha mulher na altura foi espetacular nesse sentido, porque ela vinha com uma bagagem com outras experiências e com outras ideias, e ela motivou-me muito e entusiasmou-me muito para isso. E depois, portanto, fazendo o mestrado e juntamente com isso perceber que eu como lidava diariamente com estudantes tanto da Suécia
como também portugueses, e tinha tido estava a ter um feedback muito positivo como supervisor, por assim dizer, como mentor na aprendizagem deles, e ter esse feedback que realmente tinha jeito para ensinar. Ótimo. É um Tudo se impulso. juntou para dar esse salto, que eu acho que realmente sim, esse sim talvez será mesmo então o momento-chave, para virar professor, para entrar na universidade como professor. Ok, excelente, Duarte. E então, tu podes dizer-nos se já trabalhaste em empresas portuguesas, caso já o tenhas feito, ou mesmo que não tenhas feito, se nos podes dizer aqui as grandes diferenças da cultura de trabalho entre Portugal e a Suécia, por exemplo, em termos de hierarquia, horas de trabalho, ritmo. É assim, em termos de horas de trabalho, eu não quero entrar aqui em grandes conflitos, por assim dizer, mas é assim, eu acho que há muita coisa semelhante. Eu, por acaso, tive uma sorte dos diabos em Portugal, peço desculpa assim falar, mas acho que eu tive sempre em empresas, em Portugal tive em 2 empresas, que eram muito igualdade de género. Portanto, eu, por exemplo, as 2 empresas onde trabalhei, os lugares da chefia eram homem e mulher. Inclusivamente, que eu até poderia dizer que a mulher, nestes 2 casos, até assumia, de certa forma, uma postura até mais de coordenadora, Certo. mais forte, até, na minha opinião. Se calhar poderão discordar hoje em dia, mas pronto, naquilo que eu li, Da tua naquilo que é a minha experiência, claro experiência, que sim. achei que sim. E, inclusivamente, na generalidade dos casos, nos 2 casos, eu poderei dizer que a maioria, a vasta maioria dos meus colegas eram colegas mulheres. Ok. Portanto, eu não consigo dizer que, nesse sentido, por exemplo, igualdade de género, porque se fala muito dessa questão que a Suécia é muito Na diferente, Suécia é muito conhecido o tema, mas eu exato. não posso dizer que partilho muito dessa experiência, porque eu não vivi essa experiência em Portugal. Portanto, nessa parte não posso dizer muito. Agora, em relação a outras coisas, posso dizer que o ritmo é diferente. Eu acho que não é diferente, não é que não se trabalhe, porque se trabalha muito em Portugal e trabalha-se muito na Suécia. Eu acho que a grande diferença será talvez nos horários de trabalho. Nós aqui a trabalhar muito cedo. Quando trabalhava no hospital, em Estocolmo, entrava às 7, 7:30 da manhã para sair às 4, 5 da tarde, em que um dia saía mais cedo. Portanto, eu trabalhava mais durante 4 dias da semana para conseguir sair mais cedo num outro. Certo. Em Portugal, acabamos sempre por entrar, por norma, às 8 da manhã, ficamos a trabalhar até mais tarde, e eu acho que, infelizmente, e a experiência que tenho, não tanto na minha parte, mas de ver outros colegas, eu acho que acaba. Infelizmente, ainda existe em Portugal muita a ideia de que temos que trabalhar até mais tarde, temos que fazer horas extras para sermos bem vistos. Exato. E não Porque por senão, e, produtividade. não, e não é só em relação às chefias, eu acho que ainda há muito esse preconceito, mesmo os próprios outros colegas. E eu, por acaso, tenho assim uma vaga memória, já aqui na faculdade, inclusivamente, que chegou à sexta-feira à tarde, depois do almoço, era 1 da tarde, tinha almoçado entre o meio-dia e 1, e simplesmente, pá, esta semana foi dura, trabalhei imenso, vou tirar a tarde. E não tem problema, eles aqui não têm esse problema, porque simplesmente trabalhaste, entregaste as coisas a tempo e horas, fizeste o que era suposto, não tem problema. Para a semana há mais trabalho, Claro. podes ir para casa. Enquanto em Portugal, se calhar não seria assim tão bem visto. Sair depois do almoço só porque sim, só porque pronto. Quer dizer, é muito aquela coisa do, por exemplo, eu aqui posso trabalhar à distância, em casa, porque não me interessa tanto, não lhes interessa tanto se eu estou ali para eles poderem dizer, o Duarte está aqui no escritório. Não lhes interessa saber se eu estou ali, se eu estou na biblioteca, se eu estou no café, se eu estou na secretária de casa ou na mesa da cozinha, não interessa. O que lhes interessa é que quando chega a hora de dar a aula, eu estou lá, dou a aula, é preciso entregar relatórios, eu entrego os relatórios, é preciso corrigir exames, eu corrijo. Portanto, é muito mais do. Não me interessa onde estás ou o que é que estás a fazer neste momento, interessa-me sim
tens estes compromissos para Mostrar cumprir, resultados. mostrar resultados e realmente ser efetivo. Nesse sentido é diferente. Eu acho que nesse sentido, acho que em Portugal ainda perdura um pouco a questão do tem que estar no local de trabalho, tem que mostrar que está das 8 às 5 às 6 da tarde e que está lá para almoçar com o resto dos colegas e beber o cafezinho. Acho que há um bocado essa diferença. Eu acho que infelizmente há ainda um bocado essa necessidade em Portugal de ter que estar presente, tem que estar presente no local físico, enquanto aqui já não existe tanto essa necessidade. Exato. O que me leva também à minha questão, que tu já acabaste por referir, é que eu sei perfeitamente que a cultura daquilo que, pronto, de muito que dizem da Suécia, que a cultura de género na Suécia é muito avançada. E eu ia te perguntar sobre, assim, algum momento houve algum aspecto dessa mentalidade, ou seja, de trabalho, na família, no dia a dia, que tenha sido mais difícil, não da cultura de género, mas alguma coisa que no dia a dia que tenha feito, que tenha sido mais difícil habituar-te enquanto português? Talvez é essa questão dos horários de trabalho, e há uma coisa que eu tive alguma dificuldade em entender, há bocado estávamos a falar das hierarquias e das diferenças, e por exemplo, eu tive há pouco tempo uma reunião com os recursos humanos aqui da faculdade, e há uma questão que chegámos à conclusão que internamente, sem eu ter essa noção, ainda existe aquela coisa de eu olho para a minha chefia como uma posição muito superior à minha, em que eu não posso responder, eu não posso pensar que vou contra ela, contra essa pessoa. E quando na realidade não. Eu acho que ainda tenho muito esse desafio a trabalhar, que é ver o meu chefe ou o meu líder, por assim dizer, a quem eu tenho que prestar contas no final do mês, como uma pessoa que está lá para me apoiar para eu conseguir esses resultados. Claro que depois as pessoas variam muito, as personalidades, essas coisas todas. Mas, na generalidade, acho que um grande desafio foi esse, em termos de trabalho. Pois há muitos outros desafios a nível pessoal, claro. Pois, eu ia te perguntar se tinhas tido alguma dificuldade com a cultura, assim no dia a dia. Sim. Acho que há uma grande. Para mim, eu sei que para outros portugueses não foi assim tão chocante, mas, por exemplo, para mim há um grande choque, que é a escuridão. Graças a Deus, apesar de estarmos a viver um dos invernos mais difíceis dos últimos anos, em termos de frio, a escuridão é sempre algo muito complicado de ultrapassar. Isto é, apesar de eu já estar mais a sul, quando chega àquela altura de novembro, o mês de novembro, em que não há neve ainda, mas o sol já se põe muito cedo e nasce tarde, estamos a falar e dias muito cinzentos, porque é a altura das chuvas. Portanto, estamos a falar que às vezes temos luz do sol uma hora. Estamos a falar, por exemplo, este ano, durante o mês de dezembro, ou mês de novembro, já não sei o que é que eles referiam na altura. Estocolmo não teve, durante o mês de novembro ou dezembro, uma hora de luz do sol seguida. Isto para quem vem de Portugal, meu Deus. Para quem vem de Portugal, com o mar, com aqueles sols abrasadores, mesmo às vezes em outubro, novembro, estão dias de calor absolutamente radiosos, chegando aqui e não tendo essa possibilidade, é assim um embate. Eu lembro perfeitamente do meu primeiro ano, em 2016, quando cheguei cá em outubro. Eu lembro perfeitamente que eu tive o primeiro fim de semana, portanto eu cheguei num sábado de manhã, passei assim semana, tive sol, passei essa semana, primeira semana de trabalho, tive sol, nesse fim de semana ainda tive sol e consegui ver as cores espetaculares de outono aqui, mas foi a última vez que tive sol. Pois. Portanto, eu depois de mais de outubro até ao final, até ter ido a Portugal passar o Natal, só fui passar o Natal, eu só tive sol em Portugal. Portanto, eu não vi sol. Eu durante 2 meses não tive sol. E foi assim surreal. Foi difícil. Há que admitir que foi difícil. E as pessoas, Duarte, o que é que tu achas da cultura? Achas que as pessoas. Porque nós em Portugal somos muito dados, somos conhecidos precisamente por sermos pessoas muito acessíveis. O que é que tu Sim. nos podes dizer aí dos suecos? O que eu posso dizer dos suecos? Os suecos têm uma característica muito interessante, que são dificílimos de conseguir falar com. De conseguir chegar ultrapassar aquela barreira do ser só
do formal, por assim dizer, do olá, bom dia, olá, boa tarde. Para conseguir ultrapassar essa casca, por assim dizer, leva muito tempo. Hoje não tentava por acaso falar com uma colega minha, se calhar quando pus os dedos de uma mão, o número de amigos suecos que tenho. Nesse sentido é muito complicado, mas aquilo que eu sinto é que quando é ultrapassada essa barreira e quando realmente formam-se essas amizades, são amizades muito fortes e são pessoas que ficam mesmo muito ligadas. Tanto que eu acho que eles próprios também são assim, são muito difíceis, eles próprios se queixam quando mudam de localidade e têm que conhecer pessoas novas, que é muito complicado, Claro. mas quando se conseguem finalmente comunicar e falar e criarem amizades, são amizades muito fortes. Enquanto acho que em Portugal, apesar de sermos muito dados e tudo mais, e eu tenho bons amigos em Portugal, eu acho que às vezes temos muito mais aquela coisa, pronto, a gente depois fala, nós depois É um falamos. desligar mais fácil. É um desligar mais fácil. Não quer dizer que as pessoas não queiram saber ou Sim, sim. deixem-se de importar, não é isso, mas somos mais relaxados. Pronto, amanhã vou almoçar com aquela pessoa, pronto, há muito mais essa coisa. Aqui não, por exemplo, há aqui uma coisa muito interessante que é nós aqui para marcar um almoço ou um café, às vezes só encontrarmos durante 5 minutos. É preciso marcar com 3 semanas de antecedência, não é? Em Portugal, se calhar agora eu acabo aqui a conversar contigo e ligo a minha mulher, olha, vamos almoçar, pronto, não é? Ou E ligo está se feito. calhar a um amigo outro português e já está feito, não é? Marco logo. Exato. Enquanto com o sueco não é bem assim, eles não têm essa facilidade de espontaneidade de marcar qualquer coisa assim do nada. Isso é muito difícil. Mas são pessoas. Eu tenho, graças a Deus, e tenho tido a sorte de conhecer pessoas espetaculares. Excelente, Eduardo. Eu por acaso ia-te perguntar assim a nível, queria te perguntar por causa do nível do cultura em si, mas depois já vamos aqui a uma parte em que falamos só da integração e eu já passo então para essa pergunta, porque agora nós temos sempre um tema que é muito discutido sempre quando lançamos principalmente estes episódios, que é o dinheiro, não é? As pessoas, a maior parte das pessoas, pelo menos algumas que já passaram nesta rubrica, muitas foram à procura de aventura, mas outras tantas foram à procura de melhores condições de vida. E este tema, como gera sempre muita curiosidade, eu queria perguntar-te aqui como é que é o custo de vida na Suécia, se nos podes dar aqui alguns exemplos de preços de supermercado, o que seja, alimentos, taxas caro, barato, uma média de valores de transportes, rendas, se nos consegues dar aqui uma ideia de como é que consideras o custo de vida por aí. Anormalmente igual ou mais baixo que em Portugal. Infelizmente. Pois, que é o que muita gente nos tem dito ultimamente, sim. Infelizmente, é assim, vamos pensar no seguinte, no ano do Covid, eu fiz uma comparação, e desde aí tem-se mantido muito isto. No ano do Covid eu fiz uma comparação do equivalente ao supermercado, eu não vou dizer nomes, como é claro, mas as duas grandes cadeias, uma cá na Suécia e outra em Portugal, e estamos a falar que a diferença era irrisória, se é que havia diferença, ok? Estamos a falar de coisas absolutamente inacreditavelmente semelhantes, e estamos a falar de dois países com abordagens económicas completamente diferentes, não é? Agora, claro que há choques grandes, por exemplo, aqui eu não consigo comprar peixe, e o peixe que existe é muito caro, comparativamente É a caro, Portugal. ok. Sim. Não consigo encontrar as variedades que encontro em Portugal, e o que se compra com facilidade é bacalhau fresco, que é caro, salmão, que é relativamente mais barato, dourada, robalo, e pouco mais que isso. Em termos de variedade é pouquíssima e é muito caro. A carne também, a variedade não é tanta, a qualidade também não é muita, mas não podemos comparar a qualidade portuguesa com a da Suécia, apesar de já se comer muito bem. Mas apesar de tudo, inacreditavelmente os preços da carne estão muito semelhantes. Pois eu ia perguntar se na carne era idêntico, ok. O preço acaba por ser até bastante semelhante em certas coisas. Se calhar, provavelmente aquilo que vai variar é a qualidade, mas o preço da carne, na minha opinião, aquilo que vou experienciando, até é bastante semelhante. Os legumes, igualmente. Os legumes frescos
também igualmente. Portanto, nesse sentido, estranhamente, vejo muitas vezes É muito a idêntico. pensar que é mais barato viver aqui, em termos de alimentação, do que em Portugal, infelizmente. E não vamos mais longe, em termos de habitação, vamos pelo mesmo caminho. Eu, graças a Deus, e a minha mulher conseguimos comprar uma casa. Graças a Deus, não foi graças ao nosso esforço. Graças a vocês também, claro. Que comprámos uma casa nos arredores de Estocolmo. Aliás, não foi nos arredores, foi em Estocolmo. Coisa que seria completamente impensável fazê-lo em Lisboa ou no Porto, porque são preços absolutamente inacreditáveis. E vamos pela mesma coisa com as rendas. Portanto, nesse sentido, e estamos a falar da Suécia, que é um país em termos económicos muito grande. Não sei, é diferente. Eu acho que eu não consigo. É uma coisa que eu não consigo interiorizar, como é que a diferença é tão grande Claro. em certas coisas. Mas pronto, nesse sentido a diferença é grande. Mas claro que depois temos a diferença é grande. Não, a diferença até não é assim tão grande quanto poderia ser expectável. Agora, no que toca a salários, sim, a diferença é bastante. Nota-se Depois eu bastante a ia-te diferença. perguntar, Eduardo, se tu nos consegues dizer mais ou menos quanto é que é um salário médio por aí. Um salário médio é assim, é muito difícil, porque a Suécia não tem esses valores na Suécia são muito complicados de obter. Mas só para dar assim um lamiré, por assim dizer, o salário de entrada neste momento para uma pessoa que venha a nível internacional, portanto, imaginando uma pessoa com curso superior que venha de Portugal para a Suécia, neste momento está estipulado que o mínimo que essa pessoa pode receber, ou que deve receber, são à volta de 3.600 euros brutos. Ok. É aquilo que eles definiram como o standard mínimo. Apesar de a Suécia não ter, eu até agora, hoje em dia, não tenho valores que me indiquem qual é o salário mínimo na Suécia. Ok, certo, sim. Portanto, é um bocado difícil para mim, mas o valor normal, médio, andará à volta muito disso, ou um pouco mais acima, dos 3.900, 4.000 e qualquer coisa. Não andará muito abaixo disso, diria eu. Ok. Ok, Eduardo, obrigada por partilhares. E relativamente a rendas, pronto, é diferente porque tu compraste uma casa, mas tu tens alguma ideia de qual é o valor também de uma renda para um apartamento na Não cidade? sei, é muito difícil. Eu sei que em Estocolmo, como havia em Estocolmo, é mais complicado. Mas em Estocolmo andaria um apartamento mais pequeno para uma pessoa só, andaria provavelmente andaria à volta dos 1.000, 1.200 euros por mês. Ok, Talvez. certo. Aí tenho algumas dificuldades Sim, claro, em claro. Não, só encontrar para os termos valores. também uma ideia aqui, porque naturalmente que as pessoas acabam sempre por comparar, porque é impossível inconscientemente não fazer esta comparação. Neste caso, por exemplo, com Lisboa ou Porto, nós estamos aqui a falar, obviamente que é a tua experiência, mas acabamos sempre por comparar com grandes centros de cidade, não é? Estamos Sim, a sim, falar de sim. Estocolmo, por isso. Sim, Ok, bem. por exemplo, em transportes, eu não sei qual é o valor do passe diário, mas por acaso acho que os transportes públicos são caros, mas funcionam lindamente. Eu nunca vivi num sítio, lembro perfeitamente na altura em quando mudei para a Suécia, eu nem fui diretamente para a capital, fui viver numa cidade, na altura era a quinta maior cidade do país, e lembro perfeitamente, todos os dias de manhã, sabia perfeitamente. Eu chegava àquela hora à paragem e passado 1 minuto, 2 minutos, estava lá o autocarro, porque os autocarros eram Batia sempre certo. certeiros. E para mim era uma realidade absolutamente inacreditável, porque eu Pois. vindo de Lisboa e depois trabalhei no Algarve, eu só pensava, cara, isto é uma pontualidade, meu Deus, isto é inacreditável. Realmente não se pode queixar, a não sei o que é que eles se queixam, porque isto não há nada para se queixar. O autocarro diz que passa aqui às 7, passa aqui às 7, acabou, não há Tudo hipótese. funciona, claro. Ok. Então, agora, tu achas que no geral o país funciona tudo? Por exemplo, em termos de burocrático, tudo o que envolve o dia a dia, não é? Tudo Sim. funciona? Achas que. Sim, eu acho que assim, eu acho que funciona. Claro que eu acho que tudo é falível e tudo tem os seus quês, por mais avançado que um país possa ser. Ah, por exemplo, há uma questão muito interessante, que, por exemplo, nós quando o nosso filho nasceu, eu e a minha mulher quando o nosso filho nasceu, nós registámos no consulado português e depois tivemos que escolher o nome dele, não é?
Ok. E tivemos que fazer aqui o mix dos nomes do pai e da mãe. E tivemos um problema. Foi um problema. Para o Estado sueco foi um problema. Porque, das duas, uma, ou punhamos o nome todo da minha mulher, da minha esposa, ou punhamos todo o meu nome todo, Ok. ou fazíamos um mix dos dois nomes, tudo todo. Eu acho que tínhamos essas três opções. E quer dizer, se eu já tenho um nome absolutamente inacreditável, gigante, a minha mulher, idem aspas, também incrivelmente, apesar de nós gostarmos muito dos nossos nomes, não é? Sim, sim. Mas quer dizer, o meu filho não vai ficar com uma lista telefónica como nome, por assim dizer. Tinha que ter Eh, todos os sim, teus e os da portanto, tua esposa. exatamente, ou tinha todos os meus últimos nomes, ou tinha todos os últimos nomes da minha mulher, ou tinha os nomes todos de nós os dois. Então nós quisemos fazer um mix. Claro. Escolhemos os nomes que achámos que conseguiriam passar dentro daquilo que seria a regra daqui e ficámos parvos quando nós fizemos o nome dele no consulado português, correu tudo lindamente, sem problema algum, e depois chegou a altura de registar aqui na Suécia. E ficámos um bocado parvalhados, por assim dizer, passa a expressão, quando recebemos uma carta do tribunal daqui da cidade a dizer que o nosso processo deu entrada no tribunal para saber se era válido ou não darmos este nome ao nosso filho. Ai, meu Deus. Quer dizer, recebemos uma carta do tribunal e, ai meu Deus, o que é que nós O que é que se fizemos? passa? Ainda assim, depois é daquelas cartas que são testamentos enormes a explicar a coisa e nós dizemos, ai meu Deus, vamos Pois, o lá que é que nós perguntar fizemos aqui de errado, exato. o que é que nós fizemos de errado. Não me digas o que é que nós estamos a fazer de mal com o nosso filho. Entretanto, lá perguntámos aqui a amigos, lá nos explicaram, não, eles só estão nem vão ser chamados a tribunal, eles só vão ver-se dentro dos acordos da lei, não sei o que mais, se o nome pode ser ou não validado. Portanto, quer dizer, há coisas que uma pessoa fica assim, gente, para lá, é preciso isto tudo só porque nós escolhemos um nome para a Claro, criança. exato. Muita Portanto, rigidez, não é? eu acho que nesse sentido eles são muito mecânicos. A regra é esta, é assim desta maneira que se lê e vamos embora. É assim que tem que ser. Se não for assim, temos um problema. Pois. Eu acho que nesse sentido, acho que os suecos, nesse sentido, aqui o regime, nessas coisas burocráticas dos suecos, é um bocado mais complicado. É muito pautado pelo que são as diretrizes. Portanto, aquilo que em Portugal acho que nós às vezes temos mais bom senso e mais sentido de ação, é preciso fazer, faz e pomos um bocado lá de certas regras que são às vezes, claro que as regras Somos são mais fundamentais. flexíveis. Exato. As regras são sempre fundamentais para uma sociedade que queira viver bem, mas nós conseguimos sempre ter uma percepção, andamos ali um bocado a circundar para que as coisas funcionem. E eu acho que aqueles às vezes são demasiado ríspidos, demasiado rígidos em certas coisas, nesse sentido. Mas a verdade é que o sistema funciona, portanto, Ok, boa. acaba de funcionar bem, sem problema algum. Agora tenho aqui uma questão que é: se alguém estiver a pensar em migrar para a Suécia, que conselhos assim mais práticos é que tu podias dar com base na tua experiência? Se houver aqui, eu não sei se existe, atenção, umas regalias, incentivos, algo para ir viver no país. De momento não tenho conhecimento de nenhum incentivos. Eu acho que quem quiser vir, que venha com cabeça para pensar que tem que se adaptar a invernos rigorosos, provavelmente ter que aprender parcialmente a língua, o idioma. Não sou o povo mais afável, vai custar um pouco inicialmente, mas que vai ser certamente uma experiência inacreditável. Isso é aquilo que eu posso dizer. Com bastantes coisas boas. Na minha opinião, acho que há coisas lindíssimas como, por exemplo, num dia de hoje vai ser espetacular sair à rua com neve, tudo branco e com o sol a brilhar. Não há coisa melhor. Incrível, incrível. Como também não há coisa melhor quando chega a altura do verão e temos dias desde as 3 da manhã até à meia-noite, com o sol radioso no céu. Portanto, tudo tem os seus quês, tudo tem os Muitas seus prós horas e de contras. luz. Muitas horas de luz, bom tempo, não tem aquele calor extremo que temos em Portugal, não, mas tem outras regalias boas e há uma coisa que a Suécia me deu, que nos deu, especialmente acho que
e a minha mulher partilhamos a mesma ideia, que é a Suécia permitiu-nos saber viver tanto o espaço interior, em casa, saber estar em casa durante os tempos mais difíceis do ano, do inverno e do outono, mas quando chega a primavera e o verão sabemos também desfrutar muito bem o facto de estarmos na rua, de aproveitarmos de estar fora e ir para a rua. E nesse sentido acho que em Portugal às vezes nós não valorizamos isso tão bem como deveríamos, às vezes. E pronto, acho que é isso. E pensar que é um país que é estável, que permite, que nos dá, e acho que hoje em dia é isso que me faz mover aqui, ainda estar aqui, é que saber que tenho um futuro tranquilo, estável com a minha família, e saber que tenho condições para dar a segurança à minha mulher e ao meu filho. Claro, e a Aliás, perspectiva de nós crescer. dois temos essas condições para dar ao nosso filho ou aos nossos filhos. Excelente, excelente. Então, Duarte, relativamente aqui aos impostos, é verdade que os impostos para aí são muito altos? Isso sim? Não, Ok, pronto, já me respondeste. Mas, ok, não sendo, independentemente do valor que pagam, tu achas que o que vocês pagam é devolvido às pessoas, de certa forma? é. Sempre, se posso dizê-lo, sem problema algum. Nós pagamos menos impostos em Portugal, na Suécia, do que em Na Portugal. Suécia? Na Suécia pago menos impostos, pagamos menos impostos. Depois eles variam de distrito para distrito no país, mas na generalidade é menor. Na média, à volta dos 30%. E eu acho que depois há uma evolução nesse sentido gigante, porque temos as escolas dos miúdos são gratuitas, apenas pagando uma taxa mínima, por assim dizer. Também o serviço de saúde também. Eu acho que há sim, depois claro que quando chegar à fase do IRS há sempre por norma uma devolução de parte desses impostos que foram pagos. Há apoio do Estado para renovar as casas, para ter as casas em conformidades. Não sei, não sei, vem de maneiras diferentes e eu acho que o sistema funciona. Eu acho que acima de tudo aquilo que eu sinto é que o sistema aqui funciona. Portanto, compensa, não é, Duarte? Compensa. Agora não vem assim à cabeça nenhum exemplo assim muito prático, mas assim que possa evidenciar mais, mas eu acho que na generalidade sim, as coisas funcionam, os transportes funcionam lindamente, os serviços de transportes públicos funcionam lindamente. Nada a dizer. Nada. Okay, eu acho que nesse okay. sentido não tenho nada que me queixar. Certo. Ok, Eduardo, e é uma excelente perspectiva e por isso é que já te encontras aí há 10 anos, não é verdade? Por algum Exatamente. motivo. Relativamente, antes de passarmos aqui para a parte da integração, queria só perguntar-te outra questão. Tu achas que um português percebe facilmente o sistema fiscal aí? Ou é Sim, eu muito acho que sim. diferente? Não, acho que sim, acho que eles têm um sistema muito, pelo menos aquilo que me lembro, de fácil acesso. Eu acho que eles têm uma coisa muito boa, que é eles diminuíram as burocracias de uma maneira brutal. Tanto eu, por exemplo, em Portugal tinha 4 números diferentes, não é? Tenho o número de identificação, o número de segurança social, o número de identificação fiscal, e ainda tenho o número de cartão do utente, não é? Tenho esses números todos fora, mais o número de eleitor. Bom, Sim, a exatamente. lista continuava, não é? Eu aqui não, só tenho um número. É E um serve número para tudo. e serve para tudo. Para tudo. Que é o teu número de identificação fiscal, no fundo, provavelmente, ou não? De tudo. Ok. É o número de identificação como pessoa, como cidadão, número de identificação fiscal, número de utente, de eleitor, de tudo. Eu, com esse número, consigo aceder aos serviços todos que eu preciso, a nível do Estado. E depois, a nível do Estado, quando é preciso fazer algum tratamento, algo burocrático, é relativamente fácil de acesso. Não, claro que é assim, tudo o que seja de burocracias de governo, etc., de declarações, etc., são sempre coisas, acho que em qualquer país, são coisas que precisam ser tratadas com algum cuidado. Mas que eu lembro perfeitamente que em Portugal precisava de ajuda para fazer uma IRS, aqui foi muito fácil.
foi fácil entrar no site do Estado, é preciso entregar a declaração, porque fizeste isso e fizeste assado, está feito. É simples, Não, ok. muito mais fácil nesse sentido. Na altura lembro perfeitamente que foi uma diferença brutal. Pronto, é bom saber que os portugueses, pelo menos para quem nos estiver a ver e depois pensar em migrar para a Suécia, pelo menos sabe que esta parte normalmente nunca é muito fácil porque vem habituado a um sistema que infelizmente complica muito. Portanto, acho que vão encontrar ter a vida facilitada nesse sentido é mais um incentivo. Sim, sim, nesse sentido, sim. Isso é mais prático, sem dúvida. Ok. Então, passando agora à parte da integração, Eduardo. Existe uma grande comunidade portuguesa por aí ou encontras muitas vezes portugueses? Sim, sim. É assim, não é como há bocado falámos, não é uma comunidade tão grande, claro, como existe em França ou Suíça. Mas eu, se não estou equivocado, eu acho que portugueses somos à volta de 3.000 já neste momento na Suécia. Existe uma grande comunidade, porque a grande comunidade de portugueses originalmente quando veio para a Suécia nos anos 60, 70 fixou-se em Gotemburgo e assim há uma grande história lusófona aí, sendo que hoje em dia, claro que a maior parte dos portugueses já estão, diria eu que já está em Estocolmo, mas sim, existe e com alguma, aqui onde nós estamos neste momento não vemos com tanta frequência, nem ouvimos com tanta frequência, mas inclusive há pouco tempo estiveram cá a viver durante algum tempo um casal de portugueses que eram jornalistas, com o qual nos demos muito bem. Sabemos que existem outros portugueses também nesta cidade. Portanto, costuma-se dizer que há sempre portugueses em todo lado, não é? Verdade. Há sempre um português em qualquer lado. E eu acho que sim que existe. E temos essa capacidade. Acho que o português tem essa capacidade de se integrar muito bem. É verdade, nós somos muito conhecidos como o desenrasque e a adaptação também. Nós somos um povo de imigração, a verdade é esta. Sim, mas eu acho que não é só o desenrasque. Eu acho que nós temos uma capacidade extrema e muito boa de sermos bons naquilo que fazemos. Eu acho que às vezes nós não. Eu gosto muito de reforçar isto e gosto muito que as pessoas lembrem sempre disto. Nós somos uma qualidade espetacular. Nós somos feitos de muito boa fibra. Nós temos qualidades. No português tem sempre a necessidade de dizer que o outro é que é melhor. O espanhol é que é melhor, o francês Sim, é que é melhor, o relaxamos-nos inglês, um o pouco. americano é que é melhor. Mas às vezes eu gosto de relembrar, não. Por acaso eu acho que nós não somos assim tão maus quanto nos fazem às vezes pensar. Nós temos muito boas qualidades e somos muito bons trabalhadores e somos muito boas pessoas. Claro, e depois se estivermos no sítio certo, se calhar as coisas mudam de Claro, sim, figura e começamos a perceber o nosso valor, não é? claro que sim. Mas acho que sim, acho que somos bons a desenrascar-nos, safamos-nos muito bem, aprendemos com facilidade, mas também porque somos bons naquilo que fazemos. Claro, exato. Sim, não é só o desenrasque, também faz parte de nós Sim, sermos sim, bons e bons sim, profissionais, claro que sim. sim, sim. Ok, Eduardo, então, e agora, se nos puderes dizer, o que é que tu gostas mais de viver aí? O que é que sentes mais falta de Portugal? E também, se algumas dessas coisas, se fizer sentido, se tu nos podes dizer como é que, por exemplo, quando referires o que gostas mais de viver na Suécia, como é, por exemplo, um fim de semana ou um momento de lazer para um sueco? Eh, Bom, relativamente ao momento de lazer, agora é até relativamente fácil. O momento de lazer para um sueco, por norma, no seu fim de semana será sair à rua e dar uma caminhada no meio da floresta, ou neste momento sair à rua, pôr um par de patins e patinar no gelo, e fazer ski, ou algo do género. Neste momento, estar em conta que estamos no inverno. Se não for no inverno, será sempre passear em floresta e fazer o seu fica, que é uma pausa, com um copo de café, com uma caneca de Ok. café e um bolo. Será sempre provavelmente aquilo que eu acho que o sueco gostará mais de fazer. Relativamente ao que eu sinto mais saudades, eu estupidamente tenho uma saudade inacreditável e só comecei a sentir essa necessidade ou a sentir essas saudades quando vim para cá e dei valor a isso, bacalhau. Ok. Tenho muitas saudades de um belo bacalhau.
Mas claro que na minha vida não depende só disso, como é claro. Mas eu acho que acima de tudo, aquilo que me faz muita falta, ou que eu sinto que eu gostava muito disso, era o meu café, a minha bica e o meu pastel de nata. É mesmo a português. Apesar disso, de conseguir, nós também temos uma máquina de café expresso aqui em casa. Ok. E com café português, e também eu sei fazer pastéis de nata, e também temos que comprar pastéis de nata congelados e tudo mais, mas eu acho que faz falta a esplanada com o cafezinho e com o pastel de nata, ou às vezes assim num dia de calor a imperial ou fino, faz muita falta, a verdade é essa. E claro, faz sempre falta a família, faz muita falta, até porque nós, com uma criança em casa, e saber estar com a família e as algazarras que nós temos sempre, a família portuguesa ser muito vivida, Exato. essas exuberâncias fazem falta, enquanto aqui acho que na Suécia não se vive tanto isso. Em relação ao que eu gosto de viver aqui, apesar de tudo, como já falei, é a tranquilidade, é a estabilidade que temos aqui, e viver eu gosto muito do facto de conseguirmos viver realmente as estações do ano. Há uma coisa que é inacreditável, que é ver mesmo as estações a mudar. Isso é espetacular. E pronto, acho que não há assim muito mais que eu possa dizer em relação. Pronto, Sim, também já gosto nos do foste país, dizendo. já estou habituado, e acima de tudo é essa capacidade de pensar que é um país que me oferece essa possibilidade de continuar a crescer, como tem feito até agora, e dar-nos uma estabilidade inacreditável para saber que ao fim do dia consigo ter um teto e uma comida na mesa. Claro, só isso já vale tudo, não é, Eduardo? Acho que sim. Não é verdade? Então, nós estamos quase a chegar ao fim, Eduardo. Eu tenho aqui apenas mais uma questão a nível da curiosidade. Ou seja, tu tiveste aqui algum momento em que ficaste surpreendido com algo típico do país que não conhecias? Como, por exemplo, como já tivemos aqui pessoas a dizer multas, costumes estranhos, preços, gorjetas, horários de refeições, alguma coisa no comércio? O que é que tu nos podes dizer? Pronto, há assim aquela grande curiosidade, não é? Do nome do meu filho, do nosso filho, não é? Isso é surreal. É um bocado surreal, mas pronto. Perfeitamente, uma vez eu e a minha mulher estávamos a passear em Estocolmo, e pronto, daqueles dias simplesmente vamos passear e vamos ver onde é que vamos. Vamos andar por Estocolmo. E lembro perfeitamente que demos por nós, olha, está na hora de jantar, temos que ir jantar, eram 8 da noite. E chegamos a um restaurante, e lembro perfeitamente, a porta ainda estava aberta, ainda dava para entrar, e eles ficaram todos a olhar para nós com uma cara de género: o que é que vocês estão aqui a fazer? E nós podemos sentar para jantar? Não, a cozinha já fechou. Já fechou, são 8 da noite. Sim, nós já não estamos a servir, vamos fechar entretanto. E eu acho que esta será provavelmente uma das coisas mais assim, um embate assim grande, é que aqui os horários das refeições são muito diferentes. Aqui às 6 da manhã toma-se o pequeno almoço, muitas das vezes às 11 da manhã, 11h30 está-se a almoçar, e na generalidade das casas na Suécia, entre as 5h30 e as 6h30 está tudo a jantar. Portanto, não é como em Portugal, que podemos jantar até às 10, 11 da noite. Claro, é que Isso nós às está 5h30 completamente fora estamos de a questão. lanchar. Exatamente, exatamente. Portanto, isso seria provavelmente uma das coisas assim mais assim chocantes, por assim dizer. As coisas fecham cedo, os centros comerciais fecham muito cedo ao fim de semana. Há muito poucos centros comerciais, muito pouco, é muito comércio de rua, mas é um bocado estranho para mim pensar que vivo numa cidade em que o único centro comercial que está aberto abre às 10 da manhã e ao fim de semana abre às 10 e fecha às 4 da tarde. É assim um bocado estranho, não é? Quer dizer, Claro. não é como em Portugal, que às 10 da manhã estão a abrir e fecham à meia-noite, 1 da manhã. Exato, sim, sim, sim. É assim um choque em certas coisas. De resto, assim, não tenho assim mais. Quer dizer, há o choque daquela coisa né, uma pessoa está um gelo dos diabos, a pessoa com menos 10, menos 15 graus na rua, e há pessoas a passar com calções, como se nada fosse. Sei Para lá. eles 10 graus é verão. Pois, exato, exato. Há sempre aquela questão muito interessante, que eu fico sempre um bocado
um bocado de coisa, assim, não sei, nunca sei bem como é que é de responder, porque posso me sentir um bocado burro, por assim dizer, que é quando eles me perguntam se alguma vez já fiz ski ou snowboard, e eu digo que não, e eles respondem, pois eu também nunca fiz surf. E eu, pois eu também não. As pessoas têm a ideia que nós em Portugal somos todos prós no surf, não é verdade? Somos todos surfistas, ou bodyboarders, ou algo do género, ou que sabemos todos velejar e que sabemos todos pescar. É verdade. Eu acho que nesse sentido, às vezes há assim uns choques assim um bocado engraçados. É a ideia que eles Portanto, têm de nós, não é? portanto é assim muito, muito engraçado. Mas pronto. Ok, Eduardo. Obrigada por partilhares. Nada. Pois eu já tinha alguma ideia e também já a maior parte das pessoas, mesmo da Europa Central, até pessoas que já tivemos aqui, muita gente já falou na questão dos horários. Agora, é claro que na Suécia acredito que ainda seja mais extremo, mas também pelo facto de eles valorizarem muito o tempo em família, ou estou Sim. errada? Não é? Sim. Acho que sim. Eles aqui está tudo começando a trabalhar todos às 8 da manhã e eu acho que às 4 da tarde, por norma, já são muito poucas as crianças que estão nas escolas. Exato. Portanto, há uma diferença grande. Eles vão buscar os miúdos muito cedo, passam muito tempo em família. Essas coisas. Agora, falando em criança, há uma coisa muito diferente que eu lembro perfeitamente que foi um choque quando cá cheguei. Foi que as escolas, tanto básicas como secundárias, qualquer que seja a escola, pronto, as creches não, mas não tem muros. Não tem muros nem grades. É tudo São aberto. completamente abertas. Os jardins de infância e as creches têm as grades baixinhas e têm um portão que, ao fim de semana, qualquer pai com uma criança, com um bebê, pode entrar e desfrutar do parque de diversões da Da escola. escola. Eu lembro Engraçado. perfeitamente disto, na altura, foi assim um choque do género. Não, mas nós em Portugal, as escolas têm que ter muros. Senão, como é que as crianças, como é que nós protegemos as crianças e não as deixamos ficar para fora? Pode ser inseguro, não é? E é um nível de segurança mesmo extremo. Eu não sei se, às vezes não é só a segurança, eu acho que é muito a questão do. Eles crescem, ensinam, crescem, são educados a pensar, ali é a escola, vou para a escola, vou brincar aqui no recreio, mas eu não vou passar dali. Exato. Sei porque ali vai ser perigoso, ficar carros a passar. Portanto, não sei, é diferente. Também ainda estou a experienciar todo esse crescimento, Claro. agora com o meu filho, não é? Mas há assim uns choques assim engraçados e é assim, eles passam muito tempo com a família e muito para a família. É um país muito pensado e as regras e estruturas sociais pensadas para os pais terem filhos Exato. e serem apoiados para os ter. Pois acho que temos todos um bocadinho esta ideia. Eu até te ia perguntar agora, neste contexto, que nem estava aqui no nosso programa de perguntas, mas eu até te ia perguntar como é que são as licenças parentais por aí. Neste momento, aquilo que tenho noção são 480 dias, se não estou equivocado, de dias de paternidade e maternidade, em que os pais pois, dividem esses dias como bem entendem, e têm o apoio, portanto, a entidade empregadora não paga o salário do pai ou da mãe, quando estão de licença, é o Estado que paga, não na totalidade, são 80%, mais ou menos. Mas, portanto, o casal pode desfrutar de 480 dias de parentalidade, portanto, é à volta de 1 ano e meio de licença, em que podem dividir como assim o bem entenderem, em que 30 desses dias podem ser partilhados, portanto, pode a mãe e o pai tirarem ao mesmo tempo, estarem os dois, e inclusivamente entrou agora em vigor muito recentemente que esses dias podem ser partilhados com os avós. Se os avós ainda trabalharem e se os avós assim o entenderem, se quiserem, também podem usufruir desses dias para tomarem conta dos netos. É muito bom, é mesmo um país para famílias. Claro que também tem os seus quês, essas regras têm sempre os seus quês, não é? Exato. Mas assim, há muito apoio nesse sentido. E as entidades empregadoras, por norma, estão mentalizadas que isso vai acontecer. Eu lembro, há sempre uma comparação muito interessante. Eu, como homem, nunca não posso dizer que não tenham feito isso, mas eu tenho sempre essa ideia que uma mulher em Portugal, mas há uns anos atrás o era, se engravidar,
por norma, nunca poderá dizer isso à entidade patronal, porque normalmente vai acabar por ser despedida. Há muito este medo, há este receio. Sim, Eu sei em que existe este Portugal receio de falar com amigas mulheres. E eu sei que na Suécia nem passa pela cabeça. não é uma Nem questão. passa. Não, é simplesmente, vais também, parabéns, como é que podemos ajustar o teu horário de trabalho, o que é que tu precisas para que tudo funcione. É outro apoio. É, Emocionalmente já faz muita diferença. sim, há uma grande diferença nesse sentido. Isso sim. Há uma grande diferença eu lembro perfeitamente que uma vez houve um pequeno incidente na escola do meu filho e tive que ser chamado para ir buscar o meu filho e não há, não te vamos penalizar por isso. Vai, Claro. e quando estiver tudo bem, voltas. Exatamente. Ok, Eduardo. Obrigada também por partilhares essa parte. Nós temos agora mesmo a chegar ao fim. Antes da pergunta para queijinho, também perguntar-te: encontras comida portuguesa com facilidade por aí, Eduardo? Mais e mais, sim. Já existem mais restaurantes portugueses, pelo menos 2 que eu conheça, e temos algumas vantagens que os supermercados cá já começam a importar a comida portuguesa com alguma regularidade. Há uma marca do supermercado que tem com algum costume fazer a semana portuguesa, a semana ibérica, juntamente com períodos com comida portuguesa. Portanto, já se vai vendo alguma coisa. Apesar de que eu tenho uma mulher fantástica que é uma excelente cozinheira e eu também tenho os meus dotes. Ótimo! E temos a vantagem de conseguirmos fazer os nossos pratos típicos portugueses com alguma facilidade. Claro, acredito que sim, que a comida portuguesa, muita gente pode dizer o que quiserem, mas acredito que acho que a comida portuguesa é capaz de ser um bocadinho melhor do que a sueca. É como tudo. Também tem coisas boas, também tem coisas muito boas. Tenho a dizer que sim. Exato, sim. É preciso também conhecer e saber os sítios certos, não é verdade? Claro que sim. Ok, Eduardo. Então, e para terminar, tu pensas regressar a Portugal? Sim, não para já, mas sim. Um dia imaginas-te a regressar? Um dia sim. Ok. E se tu tivesses de escrever a tua jornada da imigração em 3 palavras, quais é que tu escolhias? Olha, posso lhe dizer que, tendo em conta que conheci a minha mulher aqui, tanto diria amor, sem sombra de dúvida, aprendizagem e resiliência. Obrigada. É isso Acho que mesmo, sim. Eduardo. Acho que sim. Acho que, por acaso, nós ainda não tínhamos tido muita gente a responder assim tão rapidamente, portanto. Não, mas assim, sim. Mas eu diria mesmo que talvez será a palavra, a primeira que eu disse, amor, será provavelmente aquela que mais me identifica de todo, porque foi, sim, E nos sim, momentos mais difíceis é o que nos move, a verdade é isso. completamente. Sim, é simplesmente isso. Ok, Eduardo. Então, e por fim, se alguém chegasse ao pé de ti com a dúvida de ficar em Portugal ou tentar uma experiência lá fora, o que é que tu dirias? Vou ser um exemplo muito prático. Se o salário for igual, tanto em Portugal como noutro país qualquer que haja esse interesse em migrar, acho que as pessoas devem sempre optar, nem que seja por uma experiência de 3 meses, viver lá fora. O viver fora do nosso ambiente, do nosso círculo, aquilo que nós nos sentimos estáveis, faz-nos sempre crescer. Ganhar mais resiliência, aprendizagens e tudo mais. Portanto, acho que se alguém estiver a pensar em sair, seja para a Suécia, seja para onde quer que seja, acho que a pessoa deverá sempre fazê-lo. Simplesmente não que seja só por aprender, ver como é que as coisas são lá fora. A partilha e experienciar coisas diferentes faz-nos crescer. Portanto, acho que sim, acho que se alguém estiver a pensar em sair, tenha essa experiência, que saia só para experimentar. Pode vir a ser muito bom, pode vir a ser mau. Todos nós temos as diferentes experiências, mas acho que sim, acho que vale sempre a pena experimentar. Porque tem que seja pelo facto de um dia pode dizer eu já fui, já experimentei e não foi o meu caso. Mas também pode acontecer exatamente Claro o oposto. Pode sair e correr a melhor coisa do mundo.
Aprendemos sempre alguma coisa, não é verdade? Sim, é verdade. Duarte, eu temos que terminar, nós podíamos ficar aqui a falar mais 2 horas, não é verdade? Há sempre muito para falar, mas deixa-me dizer-te que foi um gosto ter-te aqui connosco nesta rubrica. Nós vamos fazer-te a oferta do Balcão Mais, como já tínhamos falado contigo, que é um programa do Balcão do Imigrante que te dá acesso a descontos, atendimento prioritário, eventos gratuitos, informação exclusiva e muitas outras vantagens relacionadas com a imigração. Vais ter acesso a bastante informação. No entanto, queria-te agradecer mais uma vez por partilhares a tua história connosco. Para quem nos está a ver, fiquem atentos porque vão ver mais histórias por aqui e agradeço-te mais uma vez, Duarte. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado. Obrigada. Até à próxima. Até à próxima.